Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Luz e Caridade. Hoje teremos nosso querido irmão, há muito que não temos ele aqui em nossa live, né? Robson Ferrer, com o tema Causas das Aflições. Tema lindo, não é? Vamos ver o que nosso querido irmão tem para nos oferecer no dia de hoje. Esse mês de agosto tem muita novidade ainda, viu, gente? Muito bom. E, como sempre, o mês de setembro promete. Surpresas e mais surpresas. Ok? Vamos ver se nosso querido amigo já se encontra, já preparado para nos atender, ok? Vamos lá, vamos chamar ele. Já está aqui. Boa noite, seu Robson, já está aqui conosco. Boa noite, seu Robson, como vai? Tudo bem? Oi, Haroldo, boa noite, seja bem-vindo. Como vai, seu Robson? Tudo em paz, E a Ana. família está Obrigado. bem? Boa noite para Boa você. noite, Tudo em paz, graças a Deus. graças a Deus. Daqui a pouco o seu Léo está aí presente. Ele vai ficar muito feliz com a sua presença, porque ele só vive me cobrando. Ana, cadê Robson, Ana? Cadê Robson? Por que você não chama Robson, Ana? Aí eu fico dizendo, o seu Robson está muito ocupado. Ele, olha aí, ó, fica olhando as palestras dele, ele está muito ocupado, mas ele disse que vai arranjar um tempinho para a gente. Mas o importante é que o senhor está bem, aceitou o nosso convite, seja muito bem-vindo à nossa casa. E vamos agora à nossa prece, né, para darmos início à nossa doutrinária do dia de hoje. Vou colocar uma musiquinha aqui para fazer a nossa prece. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não nos permitas a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. E assim, Senhor, damos por iniciado mais uma doutrinária ao vivo do Centro Espírita Luz e Caridade. E passo a palavra agora ao nosso querido irmão Robson Ferrer com o tema Causas das Aflições. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, Ana. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos os presentes. Inicialmente, eu quero dar o meu boa noite fraterna e virtual aos companheiros que nos seguem aqui pela página do Centro Espírita Luz e Caridade, que fica aqui em Salvador, no Barbalho, ao meu querido amigo, irmão, senhor Léo, meu pai espiritual, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela sua dedicação, pelo seu trabalho, à causa espírita e por tudo quanto ele já fez por mim ao longo desses anos na Casa Espírita. Agradecer também aos companheiros que estão aqui presentes, nos ouvindo, nos assistindo, pelo canal Roteiro Espírita, pela página aqui do Instagram, e a todos que fazem parte dessa egrégora de luz, de paz, que é o Luz de Caridade. Conforme foi dito, hoje nós vamos falar sobre esse tema
tão importante, atual, e tem causado muita aflição às pessoas por não compreenderem as causas das aflições. Principalmente quando nós vivenciamos a perda de um ente querido. Dizem que a gente só sabe a dor quando nós passamos por ela. E de fato não dá para a gente aquilatar, imaginar a dor de uma mãe quando da perda de um filho, a dor de uma pessoa querida no leito do hospital por uma doença incurável, ou como temos visto diariamente ao longo desses 12, 15 meses de pandemia, quantos são aqueles amigos conhecidos, companheiros da casa espírita, que têm retornado à pátria espiritual por conta da Covid-19. Então, nos perguntamos até que ponto Deus ele foi justo. Onde estaria a justiça de Deus para retirar ou causar esse mal àquelas pessoas que eu, ao longo de muito tempo, passei a cultuar, a conviver, a estabelecer uma relação de amizade, de companheirismo, quando não de um afeto mais profundo, como é o caso, e aqui já foi dito, entre os pais e os filhos e vice-versa. Mas se a gente não tem um olhar para a realidade espiritual transcendente da matéria, dificilmente nós vamos entender as causas das aflições pelas quais nós ainda temos uma necessidade de passar por elas, ou mesmo compreendermos a justiça divina, porque para entender as causas, a gente precisa compreender também a justiça de Deus ante essas experiências que nos causam ainda muita dor e sofrimento. Nós vamos encontrar em toda a codificação básica essa temática, seja de forma expressa, seja de forma diluída, assim como nos livros complementares, romanceados ou não, em que os seus autores espirituais e encarnados vão estar falando quanto a essa justiça das aflições, quanto às causas das aflições. E nós sabemos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que, diga-se de passagem, temos sempre dito esse item, que é o capítulo mais extenso do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 5, que fala-se exatamente daquela bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como compreender na perspectiva crística que os aflitos, os que sofrem, os que choram, serão consolados por Deus, ou serão chamados de felizes? Será que nós fazemos um culto ao sofrimento, à aflição? Evidentemente que não. Nós fomos criados por Deus para a felicidade, para vivermos a saúde, a paz. Então, como explicar esses muitos fatos, essas muitas ocorrências que diuturnamente, cada vez em volume maior, se apresenta no nosso planeta? Principalmente quando nós consideramos, outro ponto relevante para pensarmos nessa questão temática, é quando nós observamos esse momento transitório em que a Terra está passando, que, de acordo com a doutrina espírita, é o momento em que nós estamos saindo de uma condição vibracional de provas e de expiações para um momento de regeneração e uma qualidade melhor do ponto de vista espiritual. Então, para a gente entender a justiça divina quanto às aflições e entender essas causas, pois que elas, quando não se apresentam enquanto origens na vida atual, ela está na vida anterior. Mas antes de nós abordarmos desses dois pontos do capítulo 5 do Evangelho, que chama-se Justiça das Aflições e as Causas das Aflições, eu quero trazer uma outra citação, também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no Pedi Obtereis,
quando Kardec vai nos falar sobre exatamente as causas dessas aflições. Vejamos nesse recorte que foi feito o que diz lá. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outras das atribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Ou seja, aquelas aflições, aquelas experiências que nos causam dor e sofrimento e nós não podemos evitar, em relação àquelas outras, por conta das atribulações que nós mesmos provocamos, veremos que esta é em maior número do que as primeiras. Ou seja, as causas das aflições, elas têm muito mais a ver com a experiência atual, existencial, encarnatória, do que propriamente aquelas que nós supostamente dizemos que trazemos das outras experiências reencarnatórias. Porque para a gente entender ou considerar a justiça das aflições e de Deus, consequentemente, nós precisamos lançar o olhar para a vida espiritual, a continuidade da existência. Porque jamais Deus seria justo, por exemplo, dando a uma criança em tenra idade uma doença, uma moléstia, uma experiência aflitiva, sem que ela tenha feito nada para viver aquela experiência. Se a minha crença, se a minha fé está circunscrita apenas na ideia de uma vida presencial, Deus ele é injusto. Não tem como justificar determinadas situações, por exemplo, em que, na mesma situação, num hospital, em que ali estão pacientes tomados ou infectados pelo vírus da Covid-19, em que alguns estão precisando da oxigenação, em que muitos passaram por todos os processos de dor e de sofrimento, e alguns desencarnam ou morrem, e outros continuam vivos e se recuperam, onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a explicação para que um morresse e o outro sobrevivesse? Então eles vão dizer isso aqui, né? Veremos que a maioria das suas aflições torna-se evidente que o homem ele é autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência, que é outro ponto relevante quando nós tratamos desta temática, as causas das aflições. Elas só ocorrem, independentemente se elas são oriundas do passado reencarnatório ou da presente encarnação, por conta da nossa imprudência, da nossa invigilância e da ignorância em relação às leis de Deus. Mas continuando o texto, ele ainda vai considerar. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, o abuso, os excessos, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Então o homem se aflige, o homem sofre, o homem adoece, enferma, morre, na sua maioria, tendo como causa os excessos, as infrações da lei de Deus. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Então ele está mostrando, se nós tivéssemos um comportamento mais voltado para a vivência da lei de Deus, essas aflições, essas dores e esses sofrimentos seriam em número bastante reduzido e nós seríamos felizes dentro daquilo que comporta
a nossa experiência encarnatória e planetária. E finalizando, ele ainda diz: se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não temeríamos de temer as vinganças e assim por diante. E o texto segue, mas que para nós aqui já nos dá uma ideia de que esses males da vida, eles têm duas categorias, duas causas, as presentes e as passadas. Aquelas que são oriundas, originárias, dos nossos excessos, das nossas imprudências, do abuso à lei, de outras encarnações ou de outras experiências reencarnatórias e que não foram devidamente ajustadas, conforme propõe Jesus. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, para que não sejas colocado na prisão, e essa prisão ela é simbólica no sentido da consciência, quando não na própria prisão, cela que nós conhecemos, a física, mas sobretudo a da consciência, que nos chama à necessidade dessa reparação em algum momento da nossa trajetória evolutiva, visto que também Jesus disse, enquanto bem-aventurados, que seríamos se tivéssemos o coração puro, porque veríamos a Deus. Então é preciso que haja essa limpeza, esse ressarcimento das nossas dívidas perante a própria consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, ao tratar sobre a lei divina ou natural, onde está inscrita a lei de Deus no homem, ao que eles disseram na consciência, para mostrar que não é Deus que pune, não é Deus que castiga, não é Deus que absolve, não é Deus que eleva o indivíduo, os seus filhos, mas os nossos atos, a cada um segundo as suas obras. Essas obras podem nos fazer emergir do lodo para a luz ou nos mantermos mais ainda aprofundados no lodo e na sombra. Então, tudo depende do comportamento e da atitude que temos em cada existência. Dito isso, nós podemos, enquanto reforço, nós podemos ver uma citação do ponto de vista psicológico da série de Joana de Ângeles a respeito da aflição. O que Joana diz nesse aspecto? Para nós entendermos o valor e a necessidade da experiência também aflitiva. Porque não é mais por que nós sofremos, por que nós nos afligimos, mas sim para quê. Qual é a necessidade, qual é o aprendizado, qual é a lição que eu preciso retirar ante a essa experiência que nós estamos vivenciando e que está nos causando muita dor. Então, ao tratar desta temática, no livro, deixa eu aqui o livro que eu esqueci de anotar, no livro da série psicológica Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade, nesse livro, ao tratar desse tema aflição, ela vai dizer assim: dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições. Olha as causas, do ponto de vista psicológico, ela se encontra exatamente nesses arcanos, ou seja, nos pontos mais profundos da individualidade do ser que somos todos nós. As matrizes das aflições que se lhe estabelecerão no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. E quando eu trato desse tema, e não é a primeira vez que assim eu faço, por conta que nessa pandemia muitos têm solicitado esse tema. Recentemente eu falei sobre o sofrimento e abordei parecidamente as mesmas questões.
e um pouquinho mais atrás também falando sobre a questão das aflições, a gente entende, eu sempre gosto de dizer, que não é a pandemia que suscitou as minhas aflições. Não foram elas, não foi a pandemia a originária, a origem, a causa principal por eu estar insatisfeito, por eu estar vivendo o tormento, por eu estar vivendo a enfermidade. Ela apenas amplificou, fez com que tomasse um vulto, um tamanho maior do que aquele que nós conhecíamos. Qual um espelho que nos mostra a nossa real identidade do ponto de vista espiritual? Por conta de que não nos mantivemos em equilíbrio, em harmonia, dentro dos protocolos legais do ponto de vista da consciência, para nos assegurarmos um equilíbrio, uma paz, uma harmonia, para melhor enfrentarmos estas experiências nas quais nós estamos vivendo. Eu apaguei aqui porque chamou. Então, nós vivenciamos essas experiências por conta desta realidade, porque está exatamente no ser espiritual. O corpo físico apenas expressa o tormento, a deficiência, a limitação pela qual passa o espírito. Então ela vai considerar, e só reforçando, que essas aflições estão arquivadas no profundo dos arcanos da individualidade, que é o ser espiritual, ou como nós conhecemos, no corpo perispiritual, na mente. E a depender do comportamento, por exemplo, da ansiedade, da impaciência, da revolta, da não aceitação, da insatisfação, isso vem à tona como característica da não aceitação dos processos internos, fazendo com que as doenças, facilitando a instalação das doenças, das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. E aí ela vai tecendo outros comentários que também, por conta do tempo, não dá para a gente aprofundar. Mas especificamente no capítulo 5 do Evangelho é que nós vamos encontrar de uma forma mais detalhada quais são as origens, as causas das aflições pelas quais nós todos, coletivamente e individualmente, nós passamos. Porque existem as aflições coletivas, como está acontecendo hoje no Afeganistão, nos países lá do Oriente. Então, é coletivo. A pobreza muito que caracteriza o nosso país é uma aflição coletiva. As doenças, a pandemia é uma aflição coletiva. Mas existem as aflições individuais. As aflições pessoais, que estão comigo e que eu carrego, não nesta encarnação, mas advém de outras experiências e que nesta ela apenas somatiza, vem para o corpo físico. Então ele vai considerar as causas atuais das aflições, visto ser esta em maior número. As causas são pelo menos em número de dois. As atuais e as passadas. Das duas espécies são as virtudes, são as vicissitudes da vida, diz Kardec no texto. Ou se referem, promanam, de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente, na atual encarnação. Outras fora desta, mas sempre como resultado dos abusos, das infrações à lei de Deus, que é uma lei de amor.
Retomando-se a origem dos males terrestres, reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. E reparem, observem os que nos acompanham, e quero mandar aqui um abraço especial a seu Léo, que já está presente na live. Um abraço, querido amigo, que Deus o abençoe. É importante que nós nos conscientizemos de que o nosso caráter e o nosso proceder é que vai estabelecer a intensidade, diminuição dessas aflições. E seguindo, o texto diz: quantos homens caem pela sua própria culpa? Acompanhamos que esse texto é muito interessante. Quantos homens, incluamos também as mulheres, caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? E a gente tem uma tendência, Ana, a culpar sempre o destino, o karma, os espíritos. Nós estamos passando pela obsessão. Quantas vezes seu Léo não atendeu inúmeras, milhares, pelo tempo de trabalho no Luz e Caridade? No Luz e Caridade, quantos foram aqueles que chegaram em processos obsessivos, responsabilizando os obsessores, os espíritos, que não os deixam em paz, que tiraram o equilíbrio deles, que processaram aquela aflição. Mas quando a gente começa a pesquisar, a fazer uma anamnese, começa a aprofundar e a detalhar as queixas, nós vemos que nós somos os autores da maioria das nossas enfermidades e das nossas dores. Com certeza. Precisando de todo um tratamento voltado para o reequilíbrio do ser. E depois de ter passado por todo o tratamento na casa, dos passes, das doutrinárias, de todas as orientações de seu Léo e daqueles que trabalham na casa, a pessoa se sente melhor, se restabelece para logo depois voltar a pecar. Esquecidos da advertência do Cristo quando disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou ainda diante do diálogo com a mulher em praça pública: vai e não peques mais. Ainda não nos atentamos para esse conselho crístico. Mas seguindo, quantas uniões desgraçadas, infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantos casamentos desfeitos, quantos casamentos hoje sob a ação da violência contra a mulher, da violência psicológica, emocional, financeira, da violência aos idosos, aos filhos, porque o coração não tomou parte na hora da escolha. Foram feitos arranjos por interesses de vaidade, por interesses materiais, econômicos, e mais tarde sofrem as consequências dos desacertos das escolhas. Aí a gente diz que é culpa dos espíritos, ou que é o meu karma, porque na vida passada ele me traiu, ele me causou isso e aquilo e hoje eu estou pagando. Está pagando pelas escolhas mal baratadas dessa encarnação. Ou a falta de cuidado na própria relação que levou a esses processos. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitados com um pouco de moderação e menos suscetibilidade entre os casais, entre pais e filhos, entre amigos e por aí vai. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? As doenças no sentido
das pessoas que excedem na alimentação, que excedem na questão da higiene, excede na questão da proteção, da segurança física, do dormir, uma série de outras questões que levam às enfermidades. E a gente pensa muitas vezes que são oriundas do passado. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Anotem, caso alguém esteja passando por essa questão. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência para com que são tratados e da ingratidão deles. Está lá no capítulo 14, também do Evangelho, a ingratidão dos filhos para com os pais e os laços de família, em que eles também vão discorrer a respeito dessa questão. São filhos de outras encarnações que eu abortei, que eu matei, que eu fiz e aconteci? Não. É a indiferença que nós ainda temos no processo educacional relacional de pais e filhos. E que muitos desses processos, dessas experiências, poderiam ter sido evitados se houvesse um combate. Porque o nosso olhar hoje ainda está muito mais para fora do que para dentro, voltado para as coisas do mundo. Nós damos aos nossos filhos tudo de bom e de melhor que nós podemos dar, o que é certo. Mas esquecemos, às vezes, de dar o que é necessário, o que é principal. O que eles pedem do ponto de vista do espírito imortal que são e que somos. E porque não são nutridos nesta necessidade, continuam famintos, apesar de ter em casa todo um aporte, toda uma proteção do ponto de vista de segurança alimentar, financeira, educacional, mas estão vazios da alma. E isso tem gerado uma série de conflitos relacionais entre pais e filhos. Seguindo, ele ainda vai dizer: interroguem friamente suas consciências, todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: olha que tapa de pelica ele nos dão. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. E é verdade. Quando a gente para, reflete, quando a gente sai do vitimismo, das queixas, e começa a repassar numa autoavaliação as causas das minhas aflições, seja ela qual for, em qual setor da vida, veremos que na maioria das vezes, se não na totalidade, poderíamos também dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Querem até voltar, querem até desfazer a ação, mas nem sempre é possível assim fazer. A quem então há de um homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a sua rebeldia, a sua falta de atenção. Então, os males desta natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômpuro das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Aí está, na verdade,
a ação terapêutica que a doutrina espírita ela se fundamenta e propaga, o progresso moral dos indivíduos, das pessoas. Somente desta forma conseguiremos abrandar o número de vicissitudes, de aflições, quando nós nos desenvolvemos e progredimos moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nesse aspecto intelectual, temos avançado muito, é verdade. Mas esse intelecto ainda não está a serviço do bem, a serviço da ética, a serviço do belo, do divino, o que compromete substancialmente a aquisição do conhecimento. Por isso que muitas vezes, enquanto aflição, retornamos em outras experiências pelo abuso da lei, pelo excesso da inteligência e o abuso dela, a voltar limitado naquela esfera intelectual, com uma doença, uma paralisia nessa área cerebral. Ou quando não, pelo excesso e abuso, somos levados às prisões humanas, pelos delitos, pela corrupção, pelo roubo, que nós vemos todos os dias nas manchetes dos jornais. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O homem as evitará, e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, e aí vem a parte coletiva, Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio no caminho reto. Não há falta alguma, anotem, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei que não acarrete forçosa e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Só essa parte já é o suficiente para a gente ter uma ideia de como nós nos saímos nesta questão. E só para fechar esse texto, diz assim: os sofrimentos decorrem do pecado, são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Toda enfermidade, toda doença, todo desequilíbrio emocional, psicológico, é um sintoma de que nós, usando aqui a expressão do texto, é que nós agimos equivocadamente, né? Procedemos mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amargura, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Tem uma frase que eu já trabalhei no canal Roteiro Espírita, lá no YouTube, a quem eu convido a vocês a conhecerem, quem sabe até se inscreverem, que foi uma palestra que fala um pouco até sobre esse tema, a questão das aflições, das dores, que diz assim: é preciso que doa como nunca, para nunca mais doer. É mais ou menos assim a chamada do tema. Porque às vezes, Ana e os demais que nos seguem nas páginas, no Roteiro e aqui no Luz e Caridade, às vezes é preciso que a aflição, a dor, seja qual que paralisante, tão dolorosa, tão impactante, tão visceral, que doa tanto para nunca mais doer, porque somente com a experiência nessa intensidade é que a alma reconhece naquele momento que não pode mais continuar pecando, equivocando-se.
Quando nós vemos, por exemplo, não estou dizendo que obrigatoriamente seja essa a razão sempre, a origem. Sim. Mas acontece, nós vemos a questão da mutilação. Quantas são as pessoas que voltam à experiência carnal sem um braço, sem um olho, sem os 2 braços, sem as pernas, vêm limitados naquela paralisação? É para que doa como nunca doeu até então, visto que o pai vem dando a ele oportunidades de melhorar-se, mas ele sempre se equivocando. Então, naquele momento, é como um pai humano que põe um filho de castigo depois dele ter cometido exagerados e contínuos erros, apesar de ter sido esclarecido, chamado a atenção, como mostrado o que é certo e errado, mas pela insistência o pai diz assim, não, agora chega. Você vai ter que aprender pela dor, pelo castigo, pela falta, e lhe tira aquilo que parece ser para ele a coisa mais importante na vida dele. Cesseia o movimento. Antigamente, na nossa época, botava-se de castigo, não saía de casa, final de semana tinha que ficar dentro de casa, não podia andar de bicicleta, não podia ir para uma festinha. Não... Hoje as coisas são mais liberais, não tem isso porque dizem os estudiosos da área que isso causa trauma. Em que pese muitas vezes causar o trauma, mas a gente também faz com que a coisa fique solta e a pessoa fique como que abusivamente no mesmo erro e equívoco. Somente mais tarde é que a gente vê as consequências das ações que nós fizemos. Então ele vai tratar a primeira causa, que são as questões presentes. Como é que está meu tempo aí, Ana? Na hora você me diz, viu que eu estou sem um relógio, eu esqueci. 4 minutos? Jesus. Você vai me dar mais 5, viu? Causas anteriores das aflições. Sei. Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade. Não sei se vocês já viram, estudaram. Fatalidade e livre-arbítrio. Deus nos concede o livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A lei de ação e de reação. Então, dentro dessa liberdade de escolha, as aparentes fatalidades de hoje é em decorrência das ações malbaratadas destas vidas anteriores ou existências anteriores por conta do nosso livre-arbítrio. Um exemplo do dia a dia nosso, cotidiano, que socialmente é permitido, é aceito, é até status, a questão da bebida alcoólica, e aí não vai nenhuma crítica. Mas quantos são os jovens ou os adultos hoje que são dependentes do alcoolismo, como assim das drogas, do tabagismo, porque desde cedo consumiram-nas, fizeram uso recorrente em doses cavalares, e que o corpo, não suportando o excesso daquelas drogas, daqueles expedientes como válvulas de fuga, fizeram com que seus órgãos fossem à falência, prejudicando-os. E nesta encarnação, nasce o indivíduo com falta de ar, com asma, por exemplo, com cirrose hepática, com problemas vasculares no coração. E a gente pergunta, meu Deus, como pode meu filho, que foi o grande sonho da minha vida, que nós desejamos, que nós concebemos como sendo o nosso grande presente de Deus, e ele nos envia dessa forma, limitado, doente? Onde está a justiça de Deus? Em que a minha irmã, o meu vizinho tiveram também seus filhos saudáveis e eu precisei ter um filho doente e limitado. Como justificar, como entender essa justiça divina? Se o meu olhar apenas para essa encarnação, ele é injusto, e eu assino embaixo. Mas se o meu olhar é para a realidade transcendente, espiritual, eu entendo. Hoje
as causas anteriores. Ele não tem como justificar. Mas enquanto espírito, ele abusou naquela área. É como disse o Evangelho, é como disse Jesus lá atrás. Se pela espada mata, pela espada perecerá. Ou ainda quando ele vai dizer, se o seu olho ou a sua mão é motivo de escândalo, arranca-os. Porque é melhor entrar no céu, no reino de Deus, sem um olho e sem uma mão, do que eles serem motivos de pecados. Porque inevitavelmente a lei vai chamá-lo ao ressarcimento, à reconciliação. Então, só para a gente fechar, só esse parágrafo, Ana. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, são algumas situações. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais estão aí. As enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e tudo mais. Os que nascem nessa condição certamente nada hão feito na existência atual para merecer. Sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todas as sortes. E aí o texto continua discorrendo sobre isso. Onde estaria essa justiça? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem nesse mundo abraços de tantas misérias e que merecem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. E aí, finalizando, todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, toda enfermidade, toda doença é um efeito de uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precede a causa. Se esta não se encontra na vida atual, pelos excessos, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar em uma existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Para encerrar, eu convido a todos os companheiros, seja do roteiro, seja do Luz e Caridade, que estudem, aprofundem esse capítulo 5º do Evangelho, porque vai falar do motivo de resignação. Quando eu compreendo, eu me resigno, e essa resignação não é aquela resignação passiva, que eu aceito por aceito, mas eu entendo a lógica, e enquanto eu precisar da doença, da limitação, eu, confiante em Deus, vou trabalhando para superá-la, para vencê-la. Já que esta nossa destinação é para a felicidade, é para a saúde, é para a luz. E aí eu entendo o que disse Jesus nessa bem-aventurança do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. São consolados porque compreendem o motivo pelo qual ainda sofrem, mas que trabalham tenazmente para se ressarcir com a lei, visto que nenhum de nós sairemos daqui para esses novos mundos, novas experiências mais iluminativas, sem que antes tenhamos
nos ressarcido ou pago o último ceitil, ou nos liberado desta lei que é uma lei de justiça, de amor, de caridade, é uma lei em que Deus nos permite nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com Ele. No mais, muita paz a todos, gratidão, que Deus nos abençoe. Um abraço querido e virtual, meu amigo, companheiro, pai espiritual, seu Léo, e a toda a comunidade do Luz e Caridade, que eu tenho saudade, já tive inúmeras, dezenas de oportunidades de estar aí, né, ao longo dessas décadas de trabalho no movimento espírita, e que a saudade é grande, espero revê-lo fisicamente para abraçá-lo e ser abraçado por esse que é um exemplo do homem de bem nos seus mais de 90 anos, se eu não aumentei a idade do nosso querido Léo, né? Léo Vilgildo, né? Então, um abraço querido e eu posso revê-lo fisicamente nessa nossa encarnação. Muita paz, muito obrigado. Conheçam o nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, assinem as nossas páginas aqui no próprio o Instagram, no YouTube, enfim, vamos compartilhar essas experiências, compartilhem esse material, porque é importante para chegar ao maior número de pessoas. Obrigado, muita paz e até a próxima oportunidade. Até. Nós, a família do Luz e Está Caridade... apagado, Ana, seu som. Mas está ligado aqui. Nós do Luz e Caridade que agradece. Ainda tá. Está ouvindo? Nós do Luz e Caridade que agradece. Não estou te ouvindo. Ó, mas está ligado o som. O pessoal está ouvindo? Tem algum problema aí no seu áudio? Não, aqui tá ligado o áudio. Então a gente vai aprender a técnica da mímica. Nós do Luz e Caridade que agradece a sua presença, a todos os nossos irmãos aqui presentes. E vamos fazer uma reflexão sobre as palavras do nosso querido irmão Robson, pois muitas das aflições e sofrimentos são causadas por nós mesmos. Enquanto estivermos ofendendo as pessoas, não estivermos fazendo a escolha certa, acabam gerando situações desagradáveis que geram outra reação e assim por diante. Então precisamos ver, parar e moldar as nossas ações diante dos nossos irmãos. E agradecer a todos a presença e aproveitar, convidá-los antes da prece de encerramento, para estarmos juntos na quinta-feira com a nossa querida irmã. Ela é nova no nosso canal, nova em nossa casa, Suilane, com o tema Desprendimento dos Bens Terrenos. Então, vamos agora encerrar nossa doutrinária do dia de hoje com a prece lindíssima que eu escolhi para encerrar. Ana, só uma questão. Você tá com o fone fora como é o fone aí preso? Tá sem som. Eu consegui fazer a leitura labial, viu? Não sei se os companheiros. Eu agradeço também. Espero estar com vocês presencialmente em breve. Espero poder voltar aqui virtualmente. E grato pela alegria de revê-los todos, mesmo que virtualmente. Obrigado. Tá, eu vou fazer a prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho e dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor,
Fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Até quinta, se Deus quiser. Amo Tchau, vocês. Ana. Tchau, pessoal. Obrigado a Beijo. todos. Muita paz.